Pai do Senhor a todos. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja na vida de cada um de vocês. De todos que estão vendo este vídeo, de todos que futuramente verão. Que Deus e a sua graça estejam sempre com vocês. Irmãos, eu queria trazer outra mensagem. Desta feita eu tenho uma promessa de deixar essa mensagem mais simples e mais, digamos assim, concisa. Queria muito que o Espírito Santo me use agora para passar para vocês todas as mensagens que o Senhor tem colocado no meu coração. Na mensagem anterior, não é, que eu deixei para vocês, todas as mensagens que eu deixei para vocês anteriormente, elas tiveram um objetivo de fazer como se fosse uma introdução, porque eu acho que a gente não pode passar para um momento seguinte de entender as profecias divinas quando a nossa vida não está ajustada com Deus, quando a nossa vida ainda não está alinhada. Então, nos primeiros vídeos, mais uma vez eu peço aos irmãos perdão, porque eu fui assim bastante enfática e fiz um apelo muito grande à igreja, a todos, não só à igreja, mas a todos que veem a este vídeo, para que tenham aquele cuidado de fazer uma revisão de sua vida, para colocar a sua vida em ordem. É chegado o momento de colocar a vida em ordem. Não há mais tempo para a gente perder e não organizar a nossa vida para os momentos futuros, de tudo que está por vir. Então, eu quis fazer esse vídeo é como se fosse um preliminar do que eu vou mostrar para os irmãos, porque eu estou preparando outros vídeos para a gente analisar essas profecias. Porque está na hora da igreja receber alimento sólido, não é assim? Os espirituais, os maduros espiritualmente recebem alimento sólido. A igreja dos recém-nascidos espiritualmente é que recebe alimento líquido, porque não tem como receber alimentos mais fortes, mais pastosos, alimentos sólidos, como a Bíblia mesmo diz. E o que é que significa isso? É que a gente está na hora da gente aprofundar mais e estudar mais as profecias. E eu quero dizer para os irmãos que desde a implantação da igreja até agora, muitas profecias já se cumpriram e tem muitas profecias que muitas pessoas pensam que ainda estão por se cumprir, que antecede ainda a volta de Cristo. Muitas já se cumpriram, mostrando o quanto que está próximo a volta de Jesus, né? Como está próximo esses momentos que haverá grande perseguição à igreja, quão próximo está esses momentos. E da grande tribulação, que será o período em que Jesus vai voltar. Então, qual é o objetivo dos meus vídeos? Porque assim, muito já se falou, meu Deus, quanto já se falou sobre as profecias, né, da volta de Jesus, o arrebatamento da igreja, enfim. Mas sabe, o importante é a gente ter o cuidado de a gente estar atualizando do que já se cumpriu com a nossa realidade, da realidade da igreja hoje. Então eu tenho o objetivo de fazer um paralelo entre tudo o que aconteceu, tudo o que está acontecendo, tá certo? As profecias e os fatos atuais. Fazer um paralelo, ou seja, conectando essa realidade profética à nossa realidade, né? No caso, assim, o importante é não deixar que a igreja perca o tempo da bola. Vamos falar assim, numa linguagem popular. Perder o tempo da bola. O que é perder o tempo da bola? É passar desapercebido, as profecias se cumprirem e você não entender que aquilo ali já foi uma realidade no nosso meio. Porque termina Jesus voltando e a igreja pensando que ele ainda vai. Entendeu? Então é muito importante que a igreja esteja nessa expectativa. O objetivo de Deus é interagir conosco.
tá certo? Deus quer interagir conosco porque Ele nos constituiu embaixadores dele. E o que significa ser embaixador de Cristo? Ora, a gente tem que entender o que é ser embaixador. Quando um país manda um embaixador, um representante para outro país, lá ele fica sediado e ele não é de lá, ele não é daquele país, mas ele está totalmente conectado com os interesses do país que o mandou, do seu país de origem. Então, nós não somos desse mundo, certo? Nós somos constituídos embaixadores de Cristo aqui na terra. A partir do momento que nós aceitamos Jesus e servimos a Ele, nós somos embaixadores de Cristo. Então, nós temos um papel muito importante para cumprir. Muito importante para cumprir, especialmente agora, nesses momentos finais da igreja. Especialmente agora, como embaixadores de Cristo. Então, o embaixador não pode perder o tempo. A gente não pode estar desapercebido e não entender quando aquele momento, ou seja, profeticamente, que momento nós estamos vivendo. Eu tenho falado isso nos meus outros vídeos e continuarei falando, não é? Porque nós estamos na iminência da chegada do anticristo, do aparecimento do anticristo. O mundo está em ebulição, certo? Aí, lá em Jeremias 1:13 diz o seguinte: e veio a mim a palavra do Senhor segunda vez, dizendo: o que é que vês? E eu disse: vejo uma panela a ferver, cuja face está para o lado do norte. E disse-me o Senhor: do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra. Ou seja, do norte vem o mal. Está escrito aqui. Uma panela a ferver. Veja, uma panela, quando ela está fervendo, ela está em ebulição, né? Uma panela a ferver. O que significa hoje? Hoje o mundo está em ebulição. Vou fazer um vídeo somente sobre o mal que virá do norte. Biblicamente falando, o norte é o norte de Jerusalém, né? Os países que ficam ao norte de Jerusalém. Porque é dali que vai vir todo o estupim para o grande finale, que é o momento que vai desencadear o conflito, né, entre as nações que precederá a volta de Jesus. Então, vê só. O anticristo ele virá com a eficácia de Satanás para fazer tudo o que agrada a Satanás, tá certo? Porque realmente é o gestor dele. Ambiciona ser igual a Deus em poder e em força, tá certo? E vai fazer tudo para que o homem não sinta necessidade de Deus. Vai fazer tudo para substituir a importância de Deus na vida do homem, não é? Então, é para isso que o anticristo vai ser enviado. Ele pode já estar entre nós e a gente nem conhecer. Mas a gente está vendo hoje muitos artífices, muitas pessoas influentes sendo usadas, não é? Em despropósito ao projeto de Deus, em desconstrução, desconstruindo o projeto de Deus, né? O projeto de Deus está na palavra para o homem, não é? E vai ser cumprido de todo jeito. É como está lá em Jó 42:2, né? Eu vou até ler. Jó 42:2. Então, ele vai vir na eficácia de Satanás para desmantelar o projeto de Deus na humanidade. Mas a gente tem que estar atento para não deixar que isso aconteça. Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Ou seja, ninguém vai impedir Deus implantar o seu reino na terra, tá certo? E o reino dentro do coração dos homens, dos que o adoram. Mas o Satanás, o inimigo, né, o anticristo, ele vai trabalhar para isso. Então ele virá com poder e força de Satanás, né, para fazer isso. Eu vou ler para vocês um versículo da Bíblia aqui, Apocalipse 13, 15, 17, para a gente poder exemplificar isso. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta,
para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, veja só, e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita e nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. A gente já sabe qual é. Então, muito tem se falado, né, sobre essa questão desse sinal, desse sinal na mão, né, muitas teorias, não é? Mas a igreja deve estar alerta, porque isso está na Bíblia, ou seja, tem uma teoria aí, que o povo diz que é a teoria da conspiração, mas não é. Tem muita coisa envolvida, por exemplo, na Agenda 2030 da ONU, não é? Muitos dizem a teoria da conspiração. A nova ordem mundial, ela está prevista na Bíblia desde o livro de Apocalipse de São João. Não é? Isso aqui é Anon. Tá certo? Isso é Anon, a nova ordem mundial. Onde eles querem implantar o quê? Um governo único. Não é? Um governo único, gerenciado por uma só cabeça, né, que vai na eficácia de Satanás contrária a tudo que Deus construiu. Então não é teoria de conspiração. Eu sei que o que é que eles fazem? A Bíblia diz que o Satanás é mentiroso e pai da mentira. Lógico que os projetos deles vão todos ser embustidos. Tudo que ele faz, ele vai colocar uma capa bem bonita para poder despistar o verdadeiro objetivo dele. Mas isso aqui, ó, que está lá em Apocalipse 13, né, que botará um sinal para no caso, adorar a besta, né? E faz com que todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, livres, servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita e nas suas testas, para que ninguém possa comprar nem vender, senão aquele que tiver o sinal, o nome da besta e o seu nome. Está sendo criado todo um projeto mundial, está sendo implantado, para que essas coisas aconteçam. Não é? Então, vamos ver. Projeto globalista para implantar o controle da humanidade, como, por exemplo, a Agenda 2030 da ONU, né? Eu aqui vou mostrar para vocês, né, o site da ONU. Está aqui, conforme eu tinha dito a vocês, o site das Nações Unidas, tá certo? Aqui, 17 objetivos para transformar o mundo. Chega a dar vontade de ir. Olha aqui, 17 objetivos, né? Chamada Agenda 2030. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Agenda 2030. 17 objetivos para transformar o mundo. Certo? A ONU, a gente sabe, é financiada por países membros. Então, tem toda espécie de países. Tem os países comunistas, tem os países capitalistas, tem os países realmente os democráticos. Mas tem os países islâmicos. Todos eles têm influência neste órgão, né? Tá aqui, tá certo? A gente sabe que existe uma fomentação de política de descriminalização de aborto. Igualdade de gênero. Veja aqui, minha gente. Igualdade de gênero. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Igualdade de gênero. Tá vendo? Pronto. Aí existe aqui, controle de produção responsável. Olha isso. Reduções de desigualdades, erradicar a pobreza, que a gente sabe que nunca fizeram e não vão fazer nunca, porque não tem interesse, o interesse dos países são bem outros, né? Então, depois vocês podem explorar o site e vocês tirem as conclusões de vocês.
Neste site a gente vai encontrar, né, um pacto global financiado pelas Nações Unidas para erradicar a pobreza. Ou seja, erradicar os pobres, na verdade, né? Eles botam erradicar a pobreza, mas eu quero perguntar para vocês. Jesus falou lá no Evangelho, pobre sempre tereis convosco. A gente sabe a história da pobreza da África, daqueles países. No mundo todo tem, mas em todos os países subdesenvolvidos. Mas na África muito mais. E esses homens milionários, trilhardários, e esses países extremamente ricos, por que não já erradicaram a pobreza? Porque não é interesse deles erradicar a pobreza. Vocês já tinham erradicado. Porque, olha, vocês não têm ideia do quanto tem se gastado em armamento bélico. Vocês não têm ideia. O Irã está passando grandes dificuldades econômicas. Mas surpreendeu agora os Estados Unidos e Israel com um míssil, né, de longo alcance para projetar arma química. Né? Onde eles estão produzindo arma química, né? Um disparador de míssil. São armas extremamente caras e o país está sofrendo austeridade, né? Por conta das repressões que os Estados Unidos está fazendo, né? Ao Irã. E, no entanto, ele surpreendeu. Agora, de quem ele está recebendo isso? Dos países aliados, Rússia e China. Existe uma troca aí. Né? O Irã fornece ouro e eles fornecem a tecnologia. Porque a tecnologia que eles desenvolveram nesses mísseis não foram coisa que eles criaram lá, não. Foram coisas... Foi realmente países que são altamente desenvolvidos em tecnologia. Para entregar essas tecnologias a ele. E o que é que o Irã tem como objetivo? Destruir Israel. Então, vocês estão entendendo o que é o caldeirão fervente que Jeremias falou? Não, mas você está saindo do tema, deixa eu falar. Eu estou falando da Bíblia. Eu estou apenas conectando o que está na Bíblia com os fatos. A gente tem que fazer isso, a gente não pode ser bebê, não. Não é? Tinha a palavra que eu esqueci, que os Estados Unidos fez ao Irã, foi sanções econômicas. As sanções econômicas que o Irã está sofrendo são muito severas. Mas isso não tem perigo dele desenvolver, não. Armas químicas. Inclusive, as Nações Unidas quis fazer desde janeiro, que eles tentam fazer os inspetores querem entrar lá para ver, né? Mas eles não permitiram. Né? Então, por quê? Porque realmente eles têm o que esconder. E isso é muito preocupante, minha gente. Mas vamos orar, a gente crê em Deus, né? Porque tudo, quando o cenário estiver realmente bem sombrio, é quando a gente sabe que a gente está na hora da nossa libertação, né? Quando Jesus vai voltar, né? Então a gente não tem que temer, mas a gente tem que estar alerta. Por quê? Porque a gente tem que se posicionar. Planejando uma moeda digital, o dinheiro papel, ele vai acabar. Isso aí é uma realidade. Vários especialistas têm falado e isso é um fato, né? Agora a China já criou a sua, né? A China já criou sua moeda digital. Só é dentro da China, mas ela vai ser uma moeda, vai acontecer uma moeda só. Esse governo único, ele vai implantar uma moeda só, né? É uma moeda que vai controlar muito mais o que você compra, o que você vende. É aquela história lá do Apocalipse 13, 15, 17, né? Que vai viabilizar os intentos dele de controlar quem compra, quem vende, e que ninguém vai poder comprar nem vender sem ser com eles, sem ser pela moeda deles. Gente, isso não é teoria, isso é fato, tá certo? E ela tá correndo a passos largos para implantar isso, né? A moeda digital, o dinheiro de papel vai acabar, né? Para se cumprir o que está em Apocalipse 3, 16, 17. Estão criando já o documento, já foi criado o documento único, é o ID 2020. Vocês digitem no Google, pega a plataforma do Google, bota lá, ID 2020, ou identidade digital. Uma identidade não é de papel, realmente é digital. Geralmente, ela agora está sendo criada para pessoas que estão, os refugiados, né, que estão sem documentos. Mas o objetivo é esse documento, esse ID 2020, foi criado pela News Microsoft.
Está no topo da sua agenda, da Microsoft. Como um dos primeiros propósitos deles é a implantação desse ID 2020. É uma identidade única. Tudo que você faz, tudo que você é, tudo que você tem, vai ser colocado nessa identidade. Então, o que será esse chip que Apocalipse fala? É uma identidade digital? Né? O que é? É uma moeda digital? Tudo isso, está tudo, o ciclo se fechando. Então, minha gente, vamos nos alertar, tá certo? Porque realmente assim, a gente está chegando no momento da igreja, no momento do tempo, né, das profecias que o cenário está ficando, digamos, está ficando obscuro. E a gente vai se perguntar agora o que fazer. Mas eu quero ler um texto para vocês, né? A arma do crente é a oração, né? A arma do crente é a oração. A gente com Cristo, a gente não corre perigo nenhum. Com Jesus, né? A gente não corre perigo nenhum. E eu vou trazer outros vídeos para vocês, que eu vou falar sobre o arrebatamento. Eu vou falar sobre, como eu já prometi para vocês, sobre Daniel 12. Eu quero realmente trazer uma experiência sobre esses textos que a gente tem tido, sobre estudos que a gente tem feito. Mas deixa eu ler para vocês aqui. Depois dessa informação, o que é que a gente pode fazer, né? Veja, Deus pode exigir da gente que a gente seja muito austero com tudo que está. Por isso que a gente tem que conhecer, porque a gente pode ser induzido a erro, sem achar que todas essas coisas são boas. Se você pegar a agenda 2030 da ONU, você vai achar que ela é uma maravilha. Mas dentro dela tem um projeto que está previsto lá em Apocalipse, desde o Apocalipse de São João. Então a gente tem que estar atento para a gente não ser levado como gado, né? Levado como gado e contrariar a palavra. Veja o que Jesus falou em Apocalipse 14, 9 a 12. E seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia e nem de noite os que adoram a besta e sua imagem, aquele que recebeu o sinal de seu nome. Não é? Está lá em Apocalipse 12. Aqui, aí está dizendo assim, veja só, o versículo 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Ou seja, vamos supor, criou-se uma moeda única. Vamos que a igreja já tem consciência de que isso aí pode ser o sinal que está previsto em Apocalipse. Todos vão ser chamados para entrar nesse sistema, senão não vai poder comprar. Mas aqui está dizendo, os que receberem esse sinal, receberão o caso da ira de Deus. Então a gente não precisa saber, a gente não precisa estar alerta. Não estou dizendo que é isso. Eu estou dizendo o que está acontecendo agora. Isso está acontecendo. Se vocês colocarem no Google, vocês vão encontrar lá a Agenda 2030 da ONU, vocês vão encontrar o ID 2020 da Microsoft, vocês vão encontrar a moeda digital que a China já tem. Tá certo? É todo um projeto. Vamos conhecendo os detalhes. Por quê? Porque vai que seja. E a gente vai e é induzido a erro e faz e será que haverá misericórdia de Deus? Porque Deus deixou a sua palavra, deixou os profetas, deixou o Espírito Santo para ensinar para a igreja. A igreja tem que estar alerta. Vamos ficar atentos. Jesus fala assim, olhe os sinais. A gente lê a palavra, recebe o alimento. A palavra é o alimento, é o alimento sólido, porque são as profecias. Né? E é a palavra de repreensão, ora, dirige a tua vida. Receba a palavra.
E olha os sinais em torno, porque Jesus falou, olhar os sinais, vigiai, orai. Pronto, então não vai acontecer conosco isso. Né? Nós não podemos perder o tempo das profecias ocorrerem, acontecerem, e a gente olhar para trás, aconteceu lá e eu nem vi. Isso é vergonhoso para um cristão. Então, nos próximos vídeos, irmãos, eu quero trazer para vocês muitas profecias que já se cumpriram, que muitas vezes tem muitos pregadores por aí dizendo, não, porque não se cumpriu ainda, porque vai se cumprir, já se cumpriu muitas. Tá certo? E por que eu não faço tudo num canto só? Fica muito grande, as pessoas não olham. Viu? Então, eu quero orar pelos irmãos e por todos nós, para que o Espírito Santo nos abra a visão espiritual, para que possamos enxergar todas essas coisas. Pai amado, Deus maravilhoso, Pai, eu te glorifico, Pai, por tua palavra, Pai. E peço em nome de Jesus que tu abra os nossos olhos espirituais, para que possamos entender, Pai, o momento que estamos vivendo, possamos compreender o tempo, os sinais do tempo, Pai. À luz das Escrituras, à luz da tua palavra, que é luz para o nosso caminho. Que possamos entender, Pai, o que realmente tu queres falar, em que momento nós estamos, e possamos nos posicionar para que possamos também alertar os nossos irmãos, a todos que precisarem, Pai, de uma orientação e de uma palavra. Ilumina-nos e nos guia, Pai, até a tua volta. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus irmãos, por tudo. Deixe seu like, se gostou do vídeo. Se inscreva no canal e compartilhe, tá certo? E aguarde os novos vídeos, porque é uma continuidade desse, tá certo, meus irmãos? A cada dia o Espírito Santo vai ajudar, a gente vai melhorar, né? Eu estou começando, os irmãos tenham paciência, mas não deixe de dar seu like e compartilhar e se inscrever, tá? Um cheiro. Deus abençoe a todos.